Padre Miguel vai nos ajudar nessa oração inicial e logo depois da oração, aí eu explico como é que vai ser a live, como é que vai ser a distribuição do nosso tempo. Tá bom? Padre Miguel, fica à vontade. Muito bem, pessoal, que bom a gente estar junto nesse encontro, nessa live ao vivo. A live significa ao vivo. Estamos aqui vivos e abertos, desejosos de comunhão nesse momento em que celebramos o dia de Santo Inácio, antecipadamente, né? Como CVX, nós queremos lembrar esse peregrino que nos inspira, que nos anima, né? Que se torna referência para nós. Então, que esse peregrino da Trindade também nos inspire nesse encontro. Então, a gente começa exatamente mergulhando na Trindade, traçando sobre nós o sinal da Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós somos seres de desejo, é o desejo que nos impulsiona na peregrinação. Né? Nós estamos celebrando 500 anos da peregrinação de Inácio a Jerusalém. Então, eu queria começar, eu queria sugerir que a gente abra esse nosso encontro com um poema do Benjamin González Vuelta sobre o desejo. Né? Naquele livro dele, Salmos para Sentir e Saborear as Coisas, internamente, ele tem um poema que se chama Unificação do Desejo, que é exatamente ele se inspira no princípio e fundamento. Ele traz um trechinho do princípio e fundamento e logo depois é, é, formula o seu poema. Ele parte daquele trechinho que diz assim: desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduz ao fim para o qual somos criados. E o poema é o seguinte: necessidades e desejos exigem a sua ração diária dentro de nós. Acossam o coração e espalham seu mal-estar em todas as direções, caprichosos e fugazes como raiva de criança, elementares como o sol e o pão de cada dia, alheios e impostos pela astúcia do mercado, nossos e viscerais, com uma longa história de hormônios e de dias. Porém, eu encontro em mim um desejo com raízes mais fundas do que eu, com um destino mais extenso do que os meus contornos singulares, mais duradouro do que meus dias contáveis. Esse desejo é o desejo de ti, do teu reino, um único desejo que orquestra em harmonia nossas necessidades. Fogo inextinguível que tu alentas, sopras, cada dia, intenso como uma fogueira ou pacífico, como brasa entre cinzas. Quando é meu o teu desejo, quando é teu o meu desejo, quando é nosso e único o desejo, já se encontram o céu com a terra. Já se encontram a eternidade sem contas e o tempo tão medido. O eu tão sozinho e o nós. O espírito livre e o corpo, aqui e agora. Avançamos somente com a tua graça, seguindo somente tuas ofertas, sem cobiças tiranas que imponham seu ritmo agônico, nem solicitações de outros donos que nos compram. Somente em ti e em teu reino, somente. É interessante, o poema fala muito
é o tipo de poema que a gente precisa revisitar, talvez, para ver a profundidade. Mas enquanto a gente escuta, com certeza suscita algo em nós, né? Uma vez eu perguntei à Adélia Prado, que ganhou agora o Prêmio Camões, né? E o outro prêmio aqui no Brasil também. Aliás, foi o Prêmio Camões e outra coisa que ela ganhou. Machado de Assis. Machado de Assis, perfeito. E eu perguntei o que é que eu fazia, o que é que eu podia fazer para as adolescentes que eu dava aula naquela época gostarem de poesia. Ela disse nada, leia poemas para eles. Então, eu gosto muito nos retiros de ler poemas, sem perguntar o que significa, o que você entendeu, nem nada. Então, ao abrir essa nossa live com um poema, é exatamente esse desejo meu, de deixar que o poema nos ajude a rezar, a necessidade de harmonizar nossos desejos. E a gente só encontra essa harmonia ou esse equilíbrio nele, no desejo dele, no desejo do reino de Deus, da comunhão, da reconciliação de todas as coisas nele. Esse é o desejo de Santo Inácio, o peregrino, quando parte em busca de Jesus, em busca de perceber os sinais de Jesus no mundo. Esse é o nosso também, o desejo de perceber os sinais do reino, né? Com certeza hoje, ao longo dessa live, a gente vai também compartilhar tantos sinais da presença desse Deus amoroso, né? Desse Deus que nos consola, que nos anima, que enche o nosso coração de esperança, né? No meio de tantas dores e dificuldades. Então é isso. Aí a gente pede assim, que Santo Inácio rogue por nós, né? Santo Inácio, peregrino de Loyola, rogai. Rogai por nós. Rogai por nós. Obrigado, Padre Miguel. E aí, novamente, boas-vindas às pessoas que foram chegando. É, Então, deixa eu só explicar um pouco como é que nós vamos fazer para a gente poder se orientar, né, como é que vai ser esse momento aqui junto, tá? Então, primeiro, né, a gente está querendo ter esse encontro com a CVX Nacional há bastante tempo, né? A gente tem buscado esse encontro, porque desde que nós assumimos, a gente não teve a oportunidade de partilhar com vocês um pouco do trabalho que está sendo realizado, um pouco dos caminhos que nós temos trilhado. E aí vimos, né, como estava procurando uma data, a gente viu que próximo, né, nesses dias que antecede a festa de Santo Inácio, seria uma boa data, tá? E aí, para organizar esse roteiro que a gente, dessa nossa conversa, né, nós nos orientamos por um documento, né, que foi enviado pela coordenação da CVX na América Latina. Na próxima semana tem início ao encontro, a Assembleia da CVX na América Latina e Caribe, né? E quando eles enviaram para a gente o material para preparar para esse encontro, né, eles pediam que a gente partilhasse um pouco os nossos dons, né, aquilo que nos últimos 5 anos a gente tem reconhecido como graça de Deus na nossa caminhada. Também pedia para a gente falar um pouco dos clamores, né, que nós escutamos na realidade que nos afeta, que nos cerca e também o horizonte, né, que a CVX Brasil eh, vislumbra, né? E aí nós achamos por bem organizar esse momento, essa noite de hoje, também dessa forma. Nós teremos um momento, né, para a gente conversar um pouco, partilhar um pouco os nossos dons, né? Depois os clamores que nós estamos sentindo enquanto SEM, enquanto Conselho Nacional, e depois os horizontes, né, o que se mostra à nossa frente, tá bom? Então, é um pouco assim que vai ser a nossa noite. A interação que nós vamos fazer ao final de cada bloco desse, que a gente poderia chamar assim, a gente vai ter momento para a gente partilhar pelo chat, né, pela conversa, um pouco disso, né? Após a primeira fala, a gente partilha um pouco sobre
o que nós gostaríamos de dar graças a Deus, esses dons que Deus tem nos dado, e aí a gente pode partilhar isso pelo chat, escrevendo. Depois do segundo bloco, a gente partilha um pouco os clamores que a gente sente na CVX, e por último, a gente partilha também os nossos horizontes. Somente ao final que a gente tinha programado para abrir o microfone, né? Porque para não ficar tão longo, né? Porque a gente está prevendo aí esse momento de hoje aí em torno de 1h15, 1h30 no máximo. Eu acho que isso não fica cansativo e a gente consegue trabalhar, tá bom? Então, sejam bem-vindos mais uma vez, bem-vindas, e a gente vai começar a nossa partilha daquilo o que é, o que nós queremos dar graças a Deus, quais são os dons que, que nós vemos nesses últimos tempos na nossa CVX. E Gilda que vai nos ajudar nesse momento. Boa noite de novo, para quem eu ainda não falei, boa noite a todos, a todas. Nesse momento de dar graças, assim, fazendo um pouco a memória do documento que a Senal enviou para a gente, para a preparação desse encontro que vai acontecer em Buenos Aires, eles nos pediam os últimos 5 anos. E a gente foi revisitando a história da CBX, da CBX Brasil, ao longo desses 5 anos, mas aqui a gente não vai fazer esse exercício, né, porque é muito tempo e a gente quer fazer uma coisa menor, a gente quer trazer algumas coisas que a SEM dá graças desde que a gente se encontrou como comunidade nacional em Salvador, né? A gente também vinha de um tempo longo sem estar juntos presencialmente. Para mim, a lembrança que eu tenho daqueles dias lá em Salvador é um período assim de muita alegria, né? De muito encontro, de que bom ver você de novo, né? E acho que para muitos de nós ficou essa lembrança. Então, de lá para cá, a gente traz uma memória de muitas coisas que vêm acontecendo, que a gente vai vendo como a CVX do Brasil vai crescendo como uma comunidade nacional, né? Todos nós passamos por esse período da pandemia, e descobrimos que encontros como esse que a gente está tendo hoje nos aproximam, né? Nos fazem viver um pouquinho a alegria do encontro, ainda que virtualmente, e estar nesses espaços é muito bom. Mas a gente vem também percebendo como que essa interação acaba nos aproximando como comunidade. A gente começou a partilhar missões, a gente começou a partilhar é, formação, aprendizados, e a gente foi crescendo e se irmanando. E olhando o trabalho da SEM, que é em si uma pequena comunidade também, a gente percebe que sozinhos a gente não faz a CVX caminhar, a gente não consegue dar conta de tanto trabalho que a gente tem para fazer a CVX do Brasil se irmanar, né? Porque eu acho que a nossa grande missão enquanto coordenação nacional é trazer esse ânimo, trazer essa direção e essa. Desculpa, gente, a minha cabeça está difícil, mas eu vou chegar lá. Trazer esses horizontes que a gente vai falar mais adiante, mas que a gente que a gente, né, pensa e propõe para todos vocês. Então, a gente percebe que, assim, algumas estruturas que a gente vai trazendo para junto de nós,
e que algumas que já existiam e que a gente vai retomando e vai percebendo que não está sozinho nesse trabalho. Então, a gente quer dar graças nesse momento, enquanto SEM, pelo nosso Conselho Nacional, que vem sendo reestruturado há algum tempo, né? Desde lá da gestão do Alexandre, depois mais ainda com a gestão do Rafael, e a gente, esse conselho que hoje ele se constitui uma instância de aconselhamento e de decisão que a SEM sabe que pode contar. É o conselho que traz as notícias dos regionais, é o conselho que traz as demandas desses regionais, e é o conselho também que nos traz aquilo pelo que a gente pode dar graça de tanto bem que a CVX faz por esse Brasil afora. Uma outra instância que também tem mudado muito a sua forma de atuar junto à SEM é o que a gente chama de economato. O economato é a reunião de todos os tesoureiros regionais, mais o Conselho Fiscal, né? Antigamente, eu me lembro, quando eu comecei na CVX, você queria mostrar que você estava disponível para alguma coisa, então você se candidatava para o Conselho Fiscal. Você sabia que ninguém ia te perturbar, mas você, olha, ficou bem na fita, se candidatou para o Conselho Fiscal e está muito bom. Agora não é mais assim. O Conselho Fiscal atua, o Conselho Fiscal, né, nos ajuda na própria contabilidade da CVX, no próprio dia a dia, né, da gestão dos recursos da CBX, e o Economato tem se configurado uma instância assim, muito interessante para a gente partilhar aquilo que é nosso, né, como que a gente pensar como a gente partilha aquilo que a gente tem em prol de missões que são comuns, né, missões que são assumidas por todos. Isso é muito bonito de ver acontecer. A equipe de formação, que está aí também desde a gestão do Alexandre, que vem trabalhando e que vem propondo, talvez seja uma dessas instâncias mais conhecida, né, de todo mundo, porque é uma equipe que está sempre trazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e que tem ajudado tanto na formação dos membros. A gente sabe que a formação do membro CBX é uma questão muito importante. E, por fim, a equipe de comunicação, né? Que nos proporciona o contato, né? Essa inter-relação entre a gente conhecer o que está acontecendo, a gente conhecer o que está por vir e o que nos anima, né? Que nos anima também. A gente vê uma notícia, a gente passa a conhecer alguém que faz algo, e, enfim, isso vai nos conectando e trazendo uma dimensão comunitária muito interessante. A gente quer dar graças por tantas coisas, né? Eu pensando hoje o que eu ia falar para vocês. É muito comum num momento desse a gente falar, revejam a sua história com a CVX, qual é aquilo, o que você quer dar graça? Todos nós temos algo a dar graças por essa comunidade, né? Uma comunidade que deixa de ser a comunidade que a gente frequenta, né? Mas que é também regional, que é nacional, que é mundial, que é latino-americana. A gente tem podido dar graças pelos nossos irmãos que estão no Magis, né? Nossos companheiros que estão lá no curso Magis e que têm partilhado a caminhada deles. Enfim, tantas coisas que a gente tem podido dar graças. Então, nesse momento, eu queria convidar cada um de vocês a pensar um pouco, uma palavra, um motivo. O que eu quero dar graças? Né? A gente vai escutar uma musiquinha e depois, quem se sentir é, é, mobilizado, quem se sentir tocado, partilha no chat. O que vocês querem? O que eu quero dar graças? Pelo que eu dou graças? Né? Que seja meu, que seja da minha comunidade, do meu regional. O que eu quero dar graças hoje? Elma, pode botar a música, tá?
entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé, entoai ação de graças e cantai um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai com amor e fé. Não sei se a gente pode avançar dessa forma, né? Ah, o pessoal agora começou a escrever, porque eu fiquei pensando se tinham entendido ou se a gente fazia diferente, mas está legal, então. Então, só vou ler aqui alguns que está sendo escrito no, no chat, né? Então, dou graças a Deus pelo Encontro Nacional em Salvador, pelo acolhimento, graças por tantos dons, entendendo que a qualidade da comunicação e coesão que estão conseguindo impingir nos permite manter o sentimento de pertença. Que bonito. Demos graças a Deus por tudo isso. Comunidade de pertença. Pela esperança que nos move, pela vocação CVX, pela comunhão. Mônica também fala da graças pelo encontro de Salvador, pela vida comunitária das comunidades, pela pré-comunidade bem-aventurada. A comunidade bem-aventurada é aqui da minha cidade, João Pessoa. Pela coordenação do Nossa Senhora da Estrada em Fortaleza. Oi, Neide, que bom que você está por aí. Pela nossa missão, pelo sentimento de pertença. Tantas graças. São muitas graças, não é? Conseguimos? Vamos continuar, então. E vocês podem continuar, né, escrevendo aí, depois a gente retoma. A gente vai dando continuidade, né? Dessa vez agora, tentando recolher, né, os clamores que escutamos em nossa realidade, aquela que nos afeta, né? Então, nesse momento, teremos mais de uma pessoa, algumas pessoas retomando um pouco esses clamores que a SEM tem sentido, que nós vivenciamos e que estamos tentando responder, não é? Então, no primeiro momento, a SEM teve uma mudança, né, da configuração, e nesse processo, como Gilda chamava a atenção, o Conselho Nacional se constituiu como uma esfera de governança fundamental, né, na CVX Brasil. E nesse processo de reconfiguração da SEM, o Conselho esteve presente e nos acompanhou. E aí nós pedimos para o Luiz, que é coordenador, né, que faz parte do Conselho, que é coordenador da Regional Bahia, partilhar um pouco com a gente sobre esse processo, né, um pouco que ele sentiu, e depois a gente dá continuidade para os outros clamores. Tá bom? Luiz, a palavra é sua. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Então, ok. Bem, gente, eu faço parte do conselho, né, junto com mais 6 coordenadores regionais, né, e também sou
membro do Conselho Fiscal, então também, por obra e graça do Senhor, também estou lá jogado no economato, né? Mas esse momento que a gente acompanhou é, da, da saída do Cláudio foi um momento muito forte dentro do Conselho, né? Onde a gente teve uma atuação de comunidade. Parecia que a gente foi chamado naquele momento para isso. Mas antes eu preciso colocar para vocês um pouquinho um histórico de algumas coisas, só para a gente tomar uma ideia geral, né? A gente recebeu no dia 10 de maio um comunicado no WhatsApp do Cláudio, ele dizendo que iria ficar ausente por um período porque precisava fazer uma avaliação da presença dele na SEM, né? Então, passado esse tempo, de 10 de maio, na reunião que nós tivemos do Conselho, foi a segunda reunião do ano, a primeira foi em fevereiro em BH, e a segunda foi uma reunião online, né, virtual. E nessa reunião, a gente tinha 7 pontos de pauta, e o terceiro ponto era justamente como a SEM estava caminhando, né? E nesse momento, Cláudio entrou na reunião, né? Foi convidado a estar com a gente. E quando ele nos comunicou a decisão dele de se afastar em definitivo da coordenação. Foi um momento de espanto, um momento de como assim, né? O que está acontecendo? Mas é interessante que nesse dia a reunião parou nesse terceiro ponto e fomos até depois do meio-dia ouvindo as explicações de Cláudio. Ele apresentou para a gente a exposição de motivos dele bem detalhada, do que ele pensava, do que ele imaginava e tal. E a gente passou a manhã inteira nisso aí. Ao final, nós começamos a ver, né, todos em conjunto, inclusive Cláudio, qual seria a maneira da gente fazer esse comunicado. A ressalva que eu trago aqui é a seguinte: nós não fomos do Conselho chamados para intervir ou para modificar a decisão do Cláudio. Não fomos chamados para isso. Nós tínhamos a reunião e Cláudio fez o comunicado. Mesmo porque, antes da reunião com o Conselho, Cláudio já tinha decidido tomar essa decisão com a coordenação, né? Os membros da SEM. Né? Então, nesse momento, a gente percebeu que era importante que a gente tivesse uma ação acolhedora. Né? Foi obra do Espírito, porque ninguém combinou nada, ninguém se reuniu anteriormente para combinar o que faria. Foi surpresa para muitos, né? Se não todos. Então, naquele momento, a gente parou a reunião e ouviu todo o movimento de Cláudio, tudo que ele pensava, tudo que ele estava vivendo, e a decisão dele sair para cuidar dele e tal, todas as explicações que ele deu. Encerramos a reunião com as seguintes decisões: que Cláudio iria escrever uma carta para o conselho e que nessa carta a gente teria que receber ela, porque como não tivemos mais tempo de terminar a reunião, tivemos que fazer uma reunião extra na quinta seguinte. E Cláudio escreveria até quarta-feira a carta e que a carta passaria por uma avaliação do conselho, porque a gente viu que havia uma necessidade de preservar tudo que o conselho, tudo que a SEM viveu. Eu digo a SEM, os 4 membros mais o Padre Miguel. Então, não estava em jogo nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de descobrir, não, foi uma decisão, porque vinda de um experimento dele, de uma experiência, que ele avisou em 10 de maio. Então, se estava acontecendo outras coisas que a gente não sabia, quando chegou no conselho já foi a decisão. E aí a gente teve que respeitar. O primeiro ponto foi isso, respeitar. Respeitamos a decisão do Cláudio e respeitamos
todo o movimento que a SEM fez até a chegada daquele momento. Na semana, no decorrer dos dias, a gente viu a necessidade de ouvir os outros membros. Então, na quinta-feira, foi uma provocação minha, nós pedimos para que os outros também se colocassem, para dar direito de ouvir também. Então, Cláudio fez as explicações dele, fez a colocação, e a gente precisava ouvir o sentimento que estava acontecendo no coração de cada um. E foi também partilha forte, foi partilha muito comovente, partilha muito que nos tocou enquanto conselho. Então, dentro desse processo todo, a gente viu que o que a gente faria com relação à carta que o Cláudio já tinha escrito e tinha mandado para a gente, não seria alterar, porque a gente, no acordo que nós fizemos, na configuração que nós fizemos, a gente também poderia até alterar a escrita dele, mas a gente decidiu não alterar a escrita de Cláudio. A gente não mexeu uma linha da carta dele. Ao invés disso, nós decidimos fazer o comunicado do conselho. Então, o comunicado que vocês receberam no e-mail de vocês, e vocês viram que está lá no site da Nacional, é um comunicado do Conselho de Coordenadores e seus vice-coordenadores. Ali é um comunicado que a gente disse, assim é a maneira da gente se falar. No meio disso, após o comunicado, a gente percebeu que no e-mail havia algumas movimentações. 4 pessoas se comunicaram pedindo para ver a carta, pedindo para ver a carta. Silenciamos. Nosso silêncio não foi de medo, nosso silêncio não foi de e agora, não. O silêncio foi providencial, o silêncio foi curativo, o silêncio foi para acalmar. Não cabia debate, não cabia exposição de nada, apenas respeito. Porque as pessoas que se candidatam, que aceitam indicação e vão para as suas missões, seja no seu regional, seja no nacional, seja em qualquer instância da CVX, abdicam de suas vidas, abdicam de tempo, envolve tanta coisa para estar ali voluntariamente prestando serviço para a comunidade nacional. Então, todos merecem respeito. Então, respeitamos a decisão de Cláudio, ouvimos Cláudio, ouvimos o conselho, ouvimos o padre Miguel, que é o assistente nacional, estava envolvido em todas as questões, e decidimos, olha, é hora de silenciar. Então, mantivemos o silêncio e começamos a fazer um outro trabalho de fortalecer a nova coordenação. A chegada de Gilda não deixou lacuna, não deixou vazio. Não tivemos necessidade de fazer uma outra eleição, de fazer uma outra chamada para completar a 100. Não, Gilda aceitou a missão na vida dela, o chamado, ela foi votada na última Assembleia e se tornou suplente, e no primeiro momento que foi chamada, ela, de bom grado, aceitou. Então, a gente viu que foi todo um momento de muita comoção. E parar o processo, parar o disse-me-disse, abrir espaço para debates e discussões, só ia deixar exausto e cansado todos. Não teve vencedor, não teve comemoração, não há perdedor nem vencedor. Há sim pessoas que se dispuseram a trabalhar juntos, mas que todos os motivos que cada um tem, a gente agora tem que silenciar e respeitar. Então, Cláudio continua como membro da CVX, Cláudio continua participando, a gente teve o cuidado de preservar a pessoa dele, mas não é só ele, tem que preservar a pessoa do Padre Miguel, a pessoa de Edson, a pessoa de Elma, a pessoa de Ana, porque todos viveram seus momentos difíceis e estão saindo disso com ainda sequelas, cansado. E a comunidade nacional, o que faz agora com isso? O que a comunidade pode fazer? Abraçar.
Apoiar. Apoie os seus coordenadores regionais. Fiquem perto deles. Apoie os seus tesoureiros. Apoie os seus coordenadores de comunidade. Vamos apoiar a coordenação nacional. Esse é o pedido. Se tem alguma graça que a gente tem que pedir, é pedir ao Senhor que nos baixe todo o ânimo, que a gente espante qualquer mau espírito, que a gente fique atento, para que a gente possa apoiar a comunidade nacional. Há muito o que fazer, tem muito trabalho para fazer. E a gente não pode perder tempo tentando criar fofoquinhas disso e me disso. Então, o nosso silêncio, ao pedido do site, aos e-mails que nos mandaram, dizendo: quero ver a carta, a gente não mandou, não publicamos a carta, não colocamos a carta, não por medo, não por receio de nada, simplesmente porque não cabia. Não cabia ficar mexendo em ferida, não cabia ficar querendo criar coisinhas. Tem uma música do Brau que ele diz assim: quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos, malabares. Então, ficar ouvindo sininho pode ser o sininho da cabra boazinha, mas pode ser o sininho também daquele que nos quer afetar. Então, esse foi o momento que a gente viveu, um momento de graça, um momento de força, e o Conselho Nacional está aqui. É uma virada. A gente, a partir de agora, a gente começa a entender. Quando eu fui eleito para minha coordenação regional, eu sou o Conselho Nacional. E aí eu tenho que estar forte, tenho que estar atento. Então, é isso. Demos graças a Deus por todo esse momento que a gente viveu e esperamos que a gente consiga caminhar juntos. Com fé em Deus, a gente consegue. Muito obrigado, Luiz. É, então, esse é um dos clamores que chegou a 100, né, e a gente não podia deixar de trazer, né, dentro desse movimento que nós preparamos para essa noite. E aí eu agradeço a Luiz, a Bibinho, né, por esse esclarecimento, né, e a gente pede, né, que todos estejam juntos, como nós, nesse sentimento de comunidade, de pertença. Continuando nessa linha dos nossos clamores, né, um clamor que tem chegado a gente já há algum tempo, todos nós estamos acompanhando, é o que esteve desde o início lá da tragédia no Rio Grande do Sul. E aí Guilherme, né, lá do Sul, da Regional Sul, vai compartilhar um pouco para a gente, um pouco como é que está a caminhada lá, como é que tem vivenciado a resposta a essa missão que eles acabaram acolhendo. Guilherme, por favor. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa live, que aqui no nosso regional ela é a abertura dessa semana inaciana que vamos viver e que ela possa servir de inspiração dessa vivência, dessa possibilidade de mergulhar um pouco na nossa vocação. E daí, quando eu falo em mergulhar na nossa vocação, e Bibinho falava dessa luz e trevas, é perceber exatamente, dentro das dificuldades, a nossa possibilidade de estar em missão. E daí posso estar até meio aleluiado, porque vivo esse processo de maneira intensa, assim, desde o início do processo de tragédia no Rio Grande do Sul, e me sinto muito mais afirmado, enquanto membro do CVX, de que somos uma comunidade e essa comunidade está disponível às missões urgentes que possam surgir. E foi assim que tem acontecido e é assim que estamos em estado de atenção, uma atenção amorosa com a realidade dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, para tentar ser didático, né, num primeiro momento, nos preocupamos com os nossos membros e, por graça de Deus, no domingo de Ramos desse ano, houve a filiação de uma pré-comunidade. O nome da pré-comunidade é A Caminho e ela ficava lá em Porto Alegre. Foi uma construção aí de uns 4, 5 anos para que essa pré-comunidade surgisse lá e deu-se nesse ano essa confirmação. E logo de cara essa pré-comunidade teve
encontramos esse fenômeno, essa questão ambiental que nos toca, e no primeiro momento nos preocupamos com eles, se estavam todos bem, sim, e logo eles saíram em missão, como se a vocação brotasse deles, e daí nos colocamos a acompanhar a sua missão, que era a missão também das forças inacianas locais, no qual a gente também estava inserido, seja via Colégio Anchieta, seja via Unicinos. E no primeiro momento, enquanto regional, o processo foi orgânico. Eram demandas que surgiam, fomentar em cada membro a possibilidade de fazer um trabalho de doação de mantimentos. E chamamos uma live também, igual essa aqui, para compartilhar, para termos escuta um do outro. E nessa escuta, percebemos que era importante continuarmos com eles. Então, a Pré-Caminho foi a nossa ponte da nossa realidade dentro dessa tragédia. Uma ponte bem específica, né? Porque dentro do que aconteceu lá e vem acontecendo lá, são muitas frentes, mas enquanto CVX, pode ser que a gente tenha essa ponte bem estabelecida, que é a Pré-Comunidade a Caminho e seus membros. E depois disso, depois de uma primeira fase de ajuda e de mantimentos, olhamos para como, de maneira estruturada, poderíamos olhar e auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. E daí surge a comunidade Santíssima Trindade, também, que é inspiradora enquanto nome, que é abriga o projeto Fé e Alegria na região metropolitana de Porto Alegre, uma comunidade que foi altamente atingida. Padre Vicente Sorso, que é o coordenador, saiu com água no pescoço, carregando consigo seus fiéis, e tudo isso nos comoveu e comoveu bastante a Pré-Comunidade a Caminho, que olhou para esse lugar, para essa possibilidade de missão, e se estabeleceu lá. E desde então a gente vem tentando estruturar como reconstruir essa comunidade Santíssima Trindade que habita o Fé e Alegria. Num primeiro momento, sendo parceiro de Padre Vicente, o Padre Vicente, muito dinâmico, trouxe várias questões que poderiam ser feitas. Uma delas é o curso, reestruturar o curso de corte e costura. A Pré-Comunidade vem acompanhando esse curso, que mais até do que trazer mantimentos para esse curso, ou seja, foi comprado máquina de costura, foi doado tecido, eles estão sendo escutas dessas pessoas que estão lá, que perderam um pouco do sentido de território devido a essa tragédia, e eles estão ali sendo escuta nesse processo. E na reconstrução também da paróquia, observou um elemento simbólico, que eram as portas que estavam destruídas, e era importante reconstruir as portas, porque ali abriga muitas crianças. Então, e daí acho que é legal pensar nisso aqui, né? Para que servem as nossas estruturas? Então, enquanto economato, foi conversado, e depois, enquanto Conselho Nacional, enquanto economato, foi direcionado um recurso para compra dessas portas, fora as doações individuais dos membros. E agora estamos, enquanto Regional Sul, e amanhã temos aqui uma reunião de coordenadores, pensando institucionalmente, enquanto Regional Sul, o que podemos fazer, e vamos conversar, vamos ser escuta do que vem Raquel e a sua pré-comunidade vem tocando lá. É um pouco disso que estamos vivendo nessa realidade do Rio Grande do Sul. O que eu trago, assim, que eu aprendi e a acolher? E a Raquel sempre me fala, toda vez que converso com ela, a realidade é dinâmica e muda a todo tempo. E nunca eles se depararam com esse processo de reconstrução. Então pode ser que a nossa visão sobre objetos ou sobre as campanhas não seja tão simples, porque reconstruir é todo um novo paradigma que vai sendo feito, e o que a CVX pode colaborar nesse estar junto, e graças a Deus que temos uma pré-comunidade e seus 8 membros com um assessor lá que nos faz de maneira mais forte sentir com eles. Obrigado, Guilherme. Parabéns lá a Caminho, que começa numa missão assim tão difícil, né? E ao mesmo tempo
uma resposta tão bonita, né? Nós vamos continuar, né, nessa mesma perspectiva dos clamores. Elma tá lembrando aqui no chat que todas esse material, as notícias que têm sido geradas a partir do Sul, está no site da CVX. As doações também, elas estão disponíveis no Drive, né? Então, tanto o tesoureiro, né, disponível para o economato e para o conselho. Se alguém quiser, olha, como é que tá essas doações? Como é que está? Pergunte para o seu coordenador regional, o seu tesoureiro, que no Drive, no grupo do Economato, tem o Drive disponível, tá? Então é um negócio que está acontecendo no nosso modo de ser, né? Com bastante transparência e com bastante dedicação. Nós vamos continuar nesse roteiro de ouvir os clamores, né? Um outro clamor que já chegou há algum tempo à CVX, mas que nós continuamos respondendo esse ano, a missão junto aos venezuelanos, os imigrantes do projeto SJMR, que a Iana vai falar um pouquinho para a gente sobre ele. Então, esse projeto, ele vem desde 1980 com os jesuítas, chegou ao Brasil em 2003, nesse trabalho de resgate à dignidade, oferecer vida nova a quem está chegando de fora sem nada. E os jesuítas têm hoje 5 escritórios nessa atuação junto aos refugiados, em Porto Alegre, Manaus, Boa Vista, Belo Horizonte e DF, Brasília. Em busca de parcerias, em 2020, iniciaram uma conversa com a CVX, na gestão do Alexandre. E em 2021, mesmo na incerteza se teríamos ou não dinheiro em caixa, nós iniciamos um convênio, firmamos um convênio com o SJMR. Esse convênio para quê? Para o pagamento de uma bolsa para estagiário e aquisição de materiais para cursos. Isso é a parte prática de um apoio que a gente vem dando já há 3 anos, valendo do valor que nós tínhamos em caixa por conta da pandemia e do valor que entra com o fundo de formação. Esse trabalho junto aos jesuítas, que começou com uma parceria financeira, veio numa crescente e se tornou mais que dar dinheiro, que não é o nosso objetivo, né? A CVX de DF começou a se envolver com o trabalho. Nós tivemos o Josedir no início, que acompanhava os cursos. O trabalho foi crescendo, atendendo poucas famílias de cada vez, no máximo 10, mas numa crescente, que é o trabalho mesmo do resgate da pessoa e o trabalho profissionalizante. Agora, em 2023, eles fizeram um projeto de desenvolvimento de negócios em parceria com o Sebrae. Foi quase 1 ano de curso, empreendedorismo em várias áreas. E a CVX-DF, ela oferece apoio ao trabalho, como eu falei, né, o Josedir esteve presente desde o início e outros membros acompanham. E é um serviço nosso em parceria com os jesuítas, que contribui para essa parte prática. Nosso objetivo, 3 anos, está se concluindo, e com a parte humana, que é acompanhar com carinho e eficiência, né, esses grupos que vêm sendo formados no decorrer do período. Nós, da coordenação anterior, estivemos lá, visitamos algumas famílias, e realmente é um trabalho que vale a pena investir. Nós estamos nessa, ouvindo esse clamor de estar junto a esse povo vulnerável, né? Então, para aqueles e aquelas que são mais novos na CVX, é só lembrando que o aporte financeiro que é destinado a esses projetos, ele é fruto da contribuição do Dia de Santo Inácio, né? Como vocês sabem, essa contribuição do Dia de Santo Inácio é que dá sustentação para a missão, para a formação e para a espiritualidade
das pessoas envolvidas na CVX. Então, Rosângela perguntava ainda, né? Como é que a gente pode participar e tudo? Quer dizer, o momento agora é fortalecer esse fundo, né? Agora, dia de Santo Inácio tem a contribuição do dia de Santo Inácio. Então, é legal que as comunidades se organizem, né, para incentivar as pessoas a participar, né, e aí a gente tem contribuímos, né, agora com esse projeto SJMR, agora com o Sul, que é um percentual que está destinado para a missão. Um outro percentual é para a formação e para a espiritualidade. Um outro clamor, dando continuidade, é sobre a realidade da nossa comunidade nacional, né, da CVX nacional. Como vocês sabem, em especial os secretários regionais e nacional, né, nós temos um catálogo da CVX que é atualizado anualmente, não todo mundo, mas é atualizado com as modificações. Então, uma pessoa sai, uma pessoa chega, uma comunidade nova aparece, uma pré-comunidade se transforma em comunidade. Então, isso vai atualizando o catálogo da CVX nacional. É claro que ainda faltam algumas pessoas, sempre fica alguém de fora, mas a gente queria apresentar para vocês brevemente, né, como é que é a CVX hoje em números, né, para que a gente possa ver também. Ela traz também alguns clamores, muita coisa para dar graças, mas também alguns clamores que a gente pode estar pensando. Então, é, é uma isso. Então, a gente tem aí uma amostra dos 3 últimos anos, não é? Então, em números, né, nós tivemos uma queda em número de pessoas, né, em 2024, uma queda aí de um pouco mais de 4%, né? Mas hoje, no catálogo, né, temos cadastrados 433 pessoas. Tem mais alguém? Tem, né? Algumas pessoas que às vezes não atualizam, apesar dos apelos das coordenações, dos secretários, acaba não atualizando. Desse total, né, nós temos 372 em comunidades e 61 em pré-comunidades. Tá bom? Pode passar, Elma. Aí a gente tem um número por regional, né? Então, a regional Rio de Janeiro, né, a gente vê claramente, né, que é um número ainda grande, né? Tem diminuído em número, né? A, uma leitura visual já dá para perceber, né? Bahia, Distrito Federal se mantém praticamente no mesmo número, né? O Sul cresceu um pouquinho, mas se estabilizou nos últimos 2 anos, né? E Nordeste diminuiu um pouquinho. É isso. Nós temos uma pré-comunidade na Regional Minas, 3 na Nordeste, 8 em São Paulo e 4 na Regional Sul. Vamos avançar. Então, aí são o número das comunidades por regional, né? Isso aí, isso tudo, gente, a gente vai colocar lá no site, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Depois cada regional olhar um pouco a sua realidade e se perguntar, né? Que clamores, que graças a gente, né, precisa render a Deus, dar graças a Deus e também que clamores, né? Essa essa realidade está aí, né, nos mostrando em termos de número de comunidades. Estamos diminuindo, estamos aumentando, como é que está a juventude nesse panorama todo. Né? A gente nota que tem um número bom, né, de 13 pré-comunidades no Brasil, né, mas algumas regionais não têm pré-comunidade. Seria o caso da gente pensar em alguma estratégia de compartilhar esse nosso carisma com novas pessoas, né? Isso tudo aí eu sei que todas as regionais têm estado atentas. Vamos avançar?
Então, aí é uma geral, né? A média de número de pessoas, homens e mulheres, e a média de idade. Tá? Então, a média da idade hoje da CVX no Brasil é de 58 anos. Né? Somos 294 mulheres e 139 homens. Então, aí é esse quadro. Né? E depois disso tudo a gente vai deixar disponível no site. Essa é uma pirâmide etária. Né? Então, a gente nota que há um grupo grande de 60, entre 60 e 70 anos, né? Um grupo um pouco menor de 51 a 60 e ainda um grupo ainda significativo, né, acima dos 70. Né? Ainda tem aí os valentes que permanecem conosco, né, nos ensinando, nos iluminando com a sua experiência de vida, com a sua espiritualidade, né, de 21 pessoas acima dos 80. Eu quero chegar lá, eu tenho esperança que eu vou fazer parte desse grupo, não é, na CVX. Mas E é tem isso. E acima dos 90. tem, não é? Então, nesse grupo aí acima dos 80, também está acima dos 90. E tem um grupo chegando aí com menos de 30, que é a nossa esperança. Vamos lá. E aí o catálogo, ele tem um dado interessante que nós optamos por trazer aqui. Tem uma pergunta que aparece que é interesse apostólico. E dentro do interesse apostólico aparece as fronteiras, né, da CVX. Né? É, então, nós temos aí essa evolução, né, 2024, 2022 a 2024, então, interesses apostólicos junto à juventude, com o trabalho dentro da própria CVX, das famílias, globalização, pobreza, espiritualidade e ecologia. Então, a gente nota que há um interesse muito grande, por exemplo, para trabalhar com a espiritualidade, né, globalização e pobreza, família e até juventude. Né? Nós temos aí em 2024 um número crescente. Né? Então, esse é um dado. Eu queria que ela mostrasse o próximo. Mas tem uma outra pergunta quando a gente faz onde é que nós estamos atuando enquanto missão. E aí as pessoas citam várias pastorais, várias missões que assumem. E nesse grupo a gente percebe que quando a gente compara o interesse apostólico com o efetivo envolvimento apostólico, a gente nota algumas diferenças. Por exemplo, nós temos um grupo grande, e aí como é que a gente tomou para responder, para fazer esse cálculo? A gente considerou apenas a primeira resposta que a pessoa colocou. Tá? Então, dentre as primeiras respostas, nós temos 106 pessoas envolvidas em pastorais paroquiais. Isso é muito interessante, né? Tem esse sentimento de igreja, né? É forte entre nós. A espiritualidade também é forte, e isso responde também àquele gráfico anterior, que é os interesses apostólicos que nós temos, né? Globalização e pobreza, aí tem das mais variadas, né? Também com a CVX, é, outros aí envolve, né, muitas pessoas da CVX que adotaram o seu exercício profissional como missão e outras menores que a gente acabou reunindo aí. Tá? E um grupo pequeno que se diz sem apostolado, porque está com cuidados com pessoas na família, cuidado de saúde, e aí não está com disponibilidade para uma missão externa, mas nós sabemos que, a, que a sua oração, o seu cuidado com a família também aí é também é, missão nossa. Vamos avançar. Então, serviço na comunidade nacional, né? Nós temos 58 comunidades e nós temos IPRES e todas elas com coordenação. Isso é bonito de ver, né? Nós temos 50 comunidades IPRES com tesouraria. O ideal seria ter também 58. E o que chama a atenção é o número de secretário. Né? A gente nota que a gente ainda precisa amadurecer o papel da secretaria local. Não é? Quer dizer, hoje a CVX, um
das graças que Gilda lembrou, que nós damos um dom de Deus na nossa CVX, é a comunicação, né? E a comunicação hoje na CVX, ela acontece, né, na CVX Nacional, pela função da secretaria. E quem alimenta a, a comunicação nacional são os secretários regionais, que a gente espera que sejam alimentados pelos secretários das comunidades. Então, essas notícias vão sendo produzidas e vão sendo. Então, é algo que a gente pode ser, a gente considera como sendo um clamor, não é? Essa de trazer aí as 22 comunidades e prédios. Elma, se tiver alguma coisa aí que você quiser chamar a atenção, Quando você terminar. tá bom. Vou falar um pouco sobre isso. Então, você quer falar sobre isso? Pode seguir. Então, uma coisa, a preocupação que a gente percebe no catálogo é com relação às pessoas que têm realizado os exercícios de forma periódica, né? Então, isso aponta para a gente um clamor, uma demanda, né? Então, por exemplo, 168 pessoas, né, número de pessoas que fizeram retiro nos últimos 3 anos, ou seja, depois de 2021, depois da pandemia. A pandemia acabou dificultando um pouco, mas isso ainda é algo, nós somos mais de 430, e aí temos aí mais da metade de pessoas que não fizeram retiro nos últimos 3 anos, né? Então, isso sinaliza para a gente uma preocupação, né? Porque a espiritualidade naciana nós temos a oração diária, nós temos o exame de consciência, nós temos vários recursos e ferramentas para alimentar a nossa espiritualidade, mas o retiro anual também, né? Seja ele na vida cotidiana ou seja ele é, né, retirado em alguma casa de retiro. Seja ele de 8 dias ou 3, mas enfim, é bom para a gente ter isso presente quanto clamor. Tem sobre os compromissos da CVX, né? Nós tivemos nos últimos anos um apelo, né? A gestão de Rafael, Elma, Ana e Marlene fizeram aquelas cartas, né? Provocando a gente para rezar, né? Sobre os compromissos. E aí nós tivemos um crescimento grande de pessoas que explicitaram por meio da forma do compromisso que é da CVX acontecer. Mas o que é bonito, e aí a gente tem que dar graças a Deus, porque esse compromisso não é apenas a celebração, não é, junto da nossa comunidade. Parou só ele ou sou eu? Não, né? Tudo bem, Elma. Eu acho que ele foi. Compartilhando Foi. uma promessa, né, um compromisso. Estão ouvindo? Sim. Sim, agora Tá. sim. Então a gente. Ele está travando. É. Eu vou terminar então, tá? Tá. Quando a gente faz o destaque dos compromissos, é para lembrar realmente, né? Como o Edson está dizendo, do esforço relacionado não só a professar os compromissos segundo o nosso carisma temporário e permanente, que foram acontecendo muitos, né? E muitos deles na próprio encontro nacional, mas um discernir, né? Um rezar, um discernir sobre o nosso compromisso, gesto concreto, né? Como que aquilo que a gente professa vai ser confirmado na nossa postura apostólica, né? Então, nós estamos atualizados, né, pelo menos até dezembro do ano passado, com todos os que foram professados, né? Quem vier a professar, né, por favor, avise as coordenações regionais para que chegue a nacional e a gente vá atualizando em tempo real, né, esses números.
mas eles informam o a mais, né? O que vai na fala, o que vai na palavra e que se reverbera na ação, né? Então, era mais isso, assim, sobre essa parte do catálogo, só para confirmar que realmente é um esforço maior da parte das secretarias, né, com apoio de secretarias regionais e às vezes de coordenadores ou coordenadoras também. Vocês não percebem mais tanto isso acontecer, porque o grande esforço de que cada pessoa respondesse foi em 22, a partir de 23 e 24, entre os meses de abril e maio, a gente faz a checagem a partir das lideranças, né? Então, só aqueles que nunca responderam ou que a gente sabe que está desatualizada, né, por conhecer as pessoas, mas as informações que a gente fica correndo atrás. Algumas poucas pessoas, 15, né, que eu conheço o povo, né? Algumas poucas pessoas, 15, ainda não responderam o catálogo e poderiam estar constando e mudando um pouco a realidade do que está sendo apresentada. Essas pessoas, os coordenadores e secretários regionais sabem quem são, podem continuar no esforço de fazê-los responder, né, o formulário e a gente vai contabilizando para o futuro. Muito bem, gente. Nós vamos dar continuidade. Nós estamos bastante atrasados, mas as próximas falas sobre os clamores são mais breves, né? Então a gente vai seguir um pouco, Gilda falando um pouco da formação dos assessores. Gilda, por favor. A formação de assessores vem sendo uma prioridade da equipe de formação. Desde o ano passado, a gente tem feito aqueles encontros aos sábados, né, dando formação para os assessores que estão formados, e a gente vai, né, tá continuando, fizemos um agora em junho, e vamos fazer um em agosto, assim, trazendo um pouco o eco do que foi nos trazido em junho, como pontos que os assessores percebem necessidade de se aprofundar, e um último encontro ainda esse ano, em outubro. E também fizemos assim, a divulgação, né, o compartilhamento do percurso do acolhimento, que é um material próprio para comunidades que estão começando, pré-comunidades, grupos que estão, né, querendo conhecer a CVX e como caminhar até chegar à comunidade, a ser uma comunidade. Fico muito feliz porque a gente apresentou o percurso de acolhimento para os assessores no encontro de junho, e já sei que teve eco disso na Bahia. A Regiane pôde fazer uma apresentação do percurso lá para o Regional da Bahia. O percurso já foi para a biblioteca da CVX, então acho que esse vai ser um modelo a ser adotado brevemente por todos os regionais. Depois adiante, eu volto a falar um pouquinho mais da formação também, mas aí já dando notícias do que vem por aí. Pode seguir, Edson. Então, seguindo nessa linha, Elma vai falar um pouco como é que está a interação da nossa comunidade nacional com a CENAL, né, da América Latina. Ela vai participar agora da Assembleia. É. A comunidade da América Latina, que eu, que eu tenho entendimento, se reúne presencialmente, né, fazendo um encontro. Logo no ano seguinte à Mundial, né, nós vamos ter 6 dias de encontro, mais 4 de formação, agora em agosto, entre os dias 1º e 10 de agosto. O que eles chamam de encontro é um momento de avaliação mais profunda do que esse retrato que a gente está colocando para vocês dentro da nossa vida, né, dentro do Brasil. Eles estão pedindo para fazer essa avaliação dos últimos 5 anos na América Latina e no Brasil, né, com qual eram os nossos olhares, mas é também um encontro assembleia. Então, vai ser eleita uma nova coordenação da CVX na América Latina. Para essa participação, se
dentre as pessoas que foram chamadas, né, a se candidatar, indicadas, né, para isso, Rafael, dos nossos, né, Rafael aceitou a indicação para compor a coordenação da América Latina, então vamos esperar, né, como é que isso vai com o que o Espírito vai nos dizer, né, o Espírito Santo, no final dessa composição, mas já devemos dar graças também, né, por ele ter atendido esse chamado, nesse clamor de Deus, né, e essa certeza que ele, entre vários, né, mas ele em especial tem sobre o potencial e o que ele tem, né, de disponibilidade de serviço à CVX nas suas várias instâncias, né, entendendo que somos comunidade mundial. Para esse momento, a pessoa da SEM que vai representando a comunidade nacional sou eu, né? Pediram para que, já que tem um curso de formação, uma pessoa jovem da CVX fossem conosco, e aí a Maiara, que é da comunidade Nossa Senhora da Estrada, de Fortaleza, aceitou, né, né, fez todo o processo de polinômio apostólico inicial, né? Então, rezou, conversou com a comunidade, viu todos os prós e contras e deu o sim dela para estar nesse momento. E Celso também de São Paulo, né, que fazia parte da coordenação da América Latina nesses últimos tempos, está indo também para um momento avaliativo, né, da participação dele e para estar junto conosco também nessa virada, né, nesse passo novo dentro da CVX na América Latina. Além disso, eu queria comentar sobre uma notícia que já foi colocada para vocês, de que a CVX na América Latina está desenvolvendo como um EVC, né? Assim, um retiro online, e já foi divulgado, né, que a gente está na fase de inscrição. Eu coloquei no site e nos e-mails e etc. o link para inscrição de quem quiser participar desse retiro, que começa final de setembro até dezembro, e entre as pessoas que vão estar acompanhando, também era necessário ter brasileiros até para a gente se inserir nesses espaços de maneira mais consistente, e também para sanar algumas inseguranças ligadas a idioma que algumas pessoas nossas podem ter. Então, disseram sim para essa missão o José Pires, o Sérgio Lago da Bahia, a Ana Volta, a Rutineia, a Isabel Torres, a Lourdes Mendonça, a Elise e o Gerson, né? Então, foi um grupo bom, a gente também dá graças, né, a eles. É uma junção de graças e clamores, eles estão atendendo os chamados, e o chamado atendendo a necessidade da própria comunidade de América Latina de estar renovando, né, no seu traço de espiritualidade, né, para fortalecer outros chamados de Deus. Edson, posso passar para o próximo? Pode. Para encerrar? Que é Vamos. estava também aqui junto para falar um pouco desses recursos de comunicação. Quem não sabe, quem ainda e tem Instagram, a CVX Brasil, ela desde março também tem uma conta no Instagram, né, que tem, a princípio, um propósito da gente fazer a divulgação do site. Na verdade, é um instrumento para favorecer o site, mas, ao mesmo tempo, vai interligando a gente com outros organismos de igreja e outras instâncias de CVX, né, para fortalecer essa comunicação, que vocês fiquem atentos às coisas que são colocadas lá. Na verdade, é mais um recurso, como eu estou dizendo, né, eu entendo, né, acho que a gente, mais desde antes, entende que o nosso instrumento de registro de comunicação, de vida, da história da CVX, é o nosso site que nós atualizamos, que está bonito, que está fácil de movimentar, né, que tem as abas de tesouraria, de secretaria, e as várias notícias, né? Então, é o nosso, né? Porque os outros instrumentos a gente usa porque é o social, porém, daqui a uma época não será mais aquilo, daqui a uma época não será mais Instagram, não será. Então, tudo que está ali pode ser perdido, e no nosso site é para conter tudo.
E isso eu queria dizer que comunicação tem via dupla, né? Então, eu só posso, junto com a equipe de comunicação, fazer as divulgações se a própria comunidade de base, as pessoas dizem o que está acontecendo dentro das suas localidades, né? A gente acaba conhecendo muitas coisas e se antenando com muitas notícias, mas tem outras que passam despercebido porque eu não estou na vivência de determinada regional, determinada comunidade. E se vocês puderem ter essa missão de compartilhar as boas práticas para todos, né? Porque não só a gente vê o site, mas pessoas fora da CVX, pessoas da CVX de outros países frequentam o site e podem também ver como que a gente está seguindo com isso. Então, embora eu use a gente, né? Eu e Carlinhos e o restante da equipe de comunicação use e-mail, use o WhatsApp, use agora o Instagram e também, às vezes, a conta do Facebook, mas tudo isso é a gente muitas vezes replicando aquilo que está no site, né? E assim, às vezes a gente tem dúvidas sobre algumas coisas, né? E eu sei porque as pessoas vêm me perguntar, né? E às vezes, talvez o primeiro passo seja, deixa eu ver, deixa eu ir lá naquela lupa do site e ver se esse assunto que eu estou querendo está lá. Deixa eu ver lá na lupa da biblioteca digital se o assunto que eu quero, o material que eu quero está lá, né? Porque às vezes já está, a gente costuma ser bem atualizado nisso, né? E ter mais um roteiro, ter outros para outros links, né, de informação, e isso também ajuda, né? E se você movimenta, você se torna testemunha para que outros também usem os recursos. Obrigada. Tem a musiquinha. Obrigada, Elma. Então, a gente encerra nesse momento aquele segundo bloco dos clamores, né? Então, a gente pode, né, quem desejar, né, acrescentar algum clamor, alguma, algum sentimento de que a gente, para onde Deus está nos chamando, né? E aí acrescentar aí no chat enquanto Elma coloca a musiquinha. Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega o libertador, das mãos do inimigo nos salva, Senhor. Oh, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Vamos continuar então, a gente está bastante atrasado. Nós vamos para o terceiro e último bloco da nossa conversa, que é sobre os horizontes, não é? Então, o que que se mostra para a gente nessa continuidade, tá bom? E podem continuar escrevendo aí no chat sobre os clamores. Elma vai colocar para a gente um slide, mas eu vou ser bem breve. Só um instante que eu esqueci desse pedaço. Achei. Então, nós só vamos colocar, nós fizemos, depois da assembleia que nós tivemos o ano passado, né? Pode avançar, Elma. Nós começamos a elaborar um planejamento, né? Nós elegemos os postulados, as prioridades, né? E aí fomos construindo, né, objetivo, frutos esperados, ações concretas, né? E a gente foi construindo isso a- e fomos dando pelo menos com relação às três prioridades, né, juventude, formação
espiritualidade e a nossa vocação e a nossa missão, nós conseguimos fazer isso na reunião de fevereiro junto com o conselho, né? Então, só para que a comunidade esteja nos acompanhando, o que está no nosso horizonte? Primeira coisa é com a juventude, né? Eu não vou ler aí, mas só para deixar claro como é que é esse horizonte, né? Eu sou do tempo, né, na época que eu participei de Pastoral de Juventude, ainda era a Puebla, lembra de Puebla, opção preferencial pelos jovens e tal, e tinha algo naquela época que ainda vale para hoje. Naquela época falava-se muito de jovem evangelizando jovem. Então, a fronteira da juventude junto de nós, nesse momento, mais do que nós oferecermos opções para a juventude, é buscarmos com eles a forma, né, a melhor forma de ajudá-los, né? E aí, nesse sentido, a gente tem, né, da SEM, nós temos buscado eh, uma interlocução com a juventude da CVX, né? No Sul tem uma secretaria que se dedica a isso. Então, o caminho é como que nós podemos, dentro da CVX, né, encontrar as formas, dentro do nosso carisma, de formar essa juventude e de encantá-las, né, para nosso carisma, né? Então, como fruto esperado é isso, né? Inovação em relação à visão de mundo, a nossa visão, que a juventude possa nos ajudar nesse sentido também, a visão de igreja, de CVX, né? E que eles possam nos ajudar e, nos ajudando, a gente ajuda a nossa CVX e a igreja. Podemos avançar. Uma outra prioridade é formação e vocação CVX, isso é muito forte entre nós, né? A Gilda falava né, do percurso de acolhimento que o SUS desenvolveu, né, tão bem, e junto isso também tem o processo de formação, que não é só para quem chega, para quem está assimilando o carisma da CVX, a gente sabe que a formação é ao longo da vida, e aí a Assembleia também escolheu como prioridade esse trabalho de formação. Então, temos aí no horizonte isso para ser construído, né? Sumiu, Elma. O último, o último slide pode avançar. E as prioridades concretas para a missão. Esse postulado, essa prioridade, está muito próxima da fronteira globalização e pobreza, né, que discernir e incentivar, né, ações, missões na CVX promotora de justiça social ambiental. Então, temos aí, né, algumas pessoas desenvolvendo ações, mas também horizonte da SEM, da CVX Nacional, junto do Conselho e das comunidades, justamente isso, articular experiências de missões desenvolvidas por pessoas da CVX, né? Discernimento na cena que trata da justiça social e responsabilidade ambiental, e esse espírito missionário e corresponsabilidade financeira que dá sustentação à missão que nós já comentamos. Mas vamos ficar, por enquanto, só nessas 3 prioridades. Continuando ainda nessa perspectiva de horizonte, né, é, Elma podia falar um pouco sobre o Dia dos Profetas da Esperança dos Pobres, Elma. Você pode explicar um pouco isso? Esse movimento começou, mas ainda tem um pouco para caminhar. Então, nós fomos liguei. Nós fomos provocados desde o ano passado a fazer ações concretas, ou pelo menos, se elas já existem, reforçá-las, apoiá-las e conectá-las, né? É, por intenção da data de falecimento dos bispos Dom Helder, Dom Luciano Mendes e Dom José Maria Pires, que faleceram na mesma data de agosto, que é 27. Eu sempre misturo se é 26 ou 27. 27 de agosto, certo? Então, não pudemos movimentar a comunidade o ano passado, né, diante de tantas coisas acontecendo, mas, mais uma vez, a provocação retornou esse ano, muitos de vocês conhecem
o John C., que já foi uma pessoa da CVX, dentro de comunidade, mas continua sendo uma pessoa muito próxima, amiga da CVX, e muito incentivadora de trabalhos ligados a grupos vulneráveis, em especial pessoas em situação de rua, né? Financia alguns projetos através da ONG dele e queria esse chamado, fazer esse chamado para que nós nos juntássemos com eles nessa intenção, né? E assim, nós estamos fazendo um apanhado assim, de pessoas que já trabalham com isso para tentar fazer essa interligação entre as ações, né? No ano passado, a gente chegou a expandir o assunto na Assembleia do CNLB, e foi daí que, através da CVX, representados por Rafael, Marlene e Patrícia, daqui da Profeta Peregrino, que esteve com eles, né, veio uma explicação sobre essa intenção, e surgiu a proposta do nome, né, que seria as ações concretas, gestos concretos na intenção dos profetas da esperança dos pobres. Então, esse é o nome que a gente está dando, né, para um possível evento que, dependendo de como ele se desenvolva, é para se tornar algo presente no calendário anual da CVX, para ir fomentando novas ações dentro da globalização e pobreza, ou, né, das ações concretas para a missão, né? E também divulgando coisas que já são feitas, né, pela própria CVX, tornando isso mais consistente, mais estrutural, né, mais do conhecimento de toda a comunidade nacional. Muito bem. Continuando nessa perspectiva dos nossos clamores, eu pediria para a Ana falar um pouco desse dia, dessa corresponsabilidade financeira. Então, a coleta pelo Dia de Santo Inácio, que teve início em 2009, expandiu, né? Iniciou com: vamos fazer um fundo para a formação. Hoje nós temos a formação, espiritualidade e missão como foco para a nossa coleta. E as demandas são muitas, né? Nós não queremos que nenhum membro deixe de fazer retiro por falta de condições. Nós queremos que haja uma boa formação e a questão de a missão ser parte inerente da nossa vida, da nossa divisão, né? Assim dizer. Então, para a coleta, a proposta é a mesma: um dia de trabalho de cada membro da CVX, combinado com a comunidade, se é pessoal ou junta tudo com a comunidade, e essa questão de que a gente faça o máximo de esforço para não deixar cair a extrasuficiência que recebemos, que temos. Eu trago sempre essa fala que nossa, esqueci o nome, de São Ailton. Paulo, o Ailton. O Ailton colocou para a gente: a CVX passou da intra para extra. Isso é graça da generosidade de cada um, de cada membro. E a gente conta com isso. Hoje nós temos percentuais a serem distribuídos, né? Um percentual para a formação, 48%, um percentual para a espiritualidade, que são os retiros, nas suas modalidades, 18%, e o percentual para a missão, que são os 34%. E isso a gente tem que manter. Devemos, né? Obrigado, Ana. E Gilda, você poderia, então, só para concluir esse último bloco, falar um pouco sobre o MAGES e a formação de assessores? É só retomar um pouco o que eu já falei. A gente está encerrando, a gente não, né? A América Latina está encerrando a, a- o sexto curso MAGES, né? Acabamos de comemorar aí 26 anos do programa MAGES em toda a América Latina. Nós estamos lá com Isabel, Célia, Darclis, Deriane, Fabrício,
e a Marli, de São Paulo. E, enfim, é um curso que traz muitos frutos para CVX do Brasil desde o primeiro momento. Na volta deles, eu pretendo me reunir com eles para a gente conversar, ver como eles podem colaborar com a formação. Célia já é da equipe de formação, né? Mas eu acho que esse conhecimento que eles recebem lá deve ser compartilhado conosco. Então, enfim, acho que é um motivo de graças que eles estejam encerrando e bem esse ciclo. E retomando a notícia da continuidade da formação de assessores. Vamos ter um encontro dia 31 de agosto, o outro de outubro, a gente ainda não tem a data, mas vai ser no sábado de outubro, e a gente vai divulgar com antecedência. E assim, eu queria reforçar ainda duas coisas. Uma é a notícia que a Elma deu sobre o retiro online que a América Latina vai, a coordenação na América Latina vai oferecer. Eu acho que isso é uma oportunidade para a gente participar, né, numa perspectiva maior. A gente vai ter acompanhantes brasileiros. É um retiro online, vai exigir um encontro por semana para colocação dos pontos que vão ser dados para oração e um encontro com o seu acompanhante, né? Então, acho que é uma oportunidade boa para quem ainda não renovou o retiro anual para fazer o seu retiro. E é isso, acho que é isso. De notícias, acho que minhas são essas, né, da formação, são essas. Então, gente, Eu primeiro, acho que, né, desculpa, Edson, a gente tem também a proposta aí de encerrar o momento com a música, né? Para a Uhum. gente pensar nos nossos horizontes, mas eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. isso, a ideia era essa, que as pessoas pudessem também, né, partilhar um pouco o que que tem nos seus horizontes, seja no horizonte da sua comunidade, da sua regional, né, na sua história de vida, e aí a gente passa para, após esse momento, a gente passa para o último momento, que é de encerramento e uma conversa mais livre, tá bom? Eu quero ver acontecer um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando da dor. Na sombra verde florida, crianças em vida, brincando de irmãos. No rosto da juventude, sorriso e virtude, virando canção. Alegre, feliz, camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Esse último momento, a gente queria abrir os microfones, né? Quem quisesse partilhar um pouco, reagir sobre essa live, sobre a CVX, sobre o que que estão sentindo, né? E aí a gente fala um pouquinho, né? E aí depois a gente encerra com uma oração. O Padre Miguel preparou para a gente esse encerramento, tá bom? Fiquem à vontade.
A Mônica e Elite. Oi, Mônica, tá me ouvindo? Rutineia agradece a Deus por ser da CVX. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Sim. Ah, sim, tá, Mônica. tá. Não, nós duas, eu acho que queríamos colocar, primeiro que foi uma bênção muito grande poder participar do encontro. Vocês sabem que a comunidade CBGista Caminho se desfiliou, mas nós duas continuamos com todo o calor e o fogo do Espírito Santo e só estamos esperando visitar algumas comunidades, já conversamos com algumas delas. Então, esse Que momento foi bom. precioso para nós, para tomar, inclusive, um pouco mais próximo em que pé está a CEM, nós estamos acompanhando tudo que vocês partilham, enfim, nos grupos. Então, partilhar com vocês que o nosso coração está muito agradecido, uma graça muito grande, termos podido participar da reunião. Não sei se você quer se colocar, Elite, também? Seria isso? Tá, então é isso. Então, gratidão imensa e dizer para vocês que estamos temporariamente sem comunidade de pertença, mas já estamos nos movimentando e orando, discernindo, para saber aonde que vamos continuar nossa caminhada de mais de 35 anos pela espiritualidade inaciana. Então, que Deus abençoe todos vocês, a gratidão a cada um de vocês. Amém. Eu sempre Obrigada, soube que era Mônica. temporariamente, viu? Só para Sim. dizer. Muito bom, Eu Mônica. também. Muito bom, Mônica. Mais alguém? Não sei se era a Marlene que tinha se movimentado para falar. Sim, sim. Microfone tá ligado? Tá, sim. Tá, pode falar. Sim. Tá. A palavra para mim, né, o que define é gratidão. E aonde a gratidão? Claro, né, foi importante tudo que foi colocado, mas a gratidão veio muito forte quando nós vimos os clamores, quer dizer, as necessidades, aquilo que precisa ser feito, mas principalmente uma confiança muito grande que, movidos pelo amor e a graça de Deus, nós somos capazes de fazer. A gente, pelo menos o sentimento que eu tenho é de sair dessa live ainda mais confirmada enquanto CVX e CVX Brasil. Amém. Obrigada, Marlene. Eu saí do Encontro Nacional naquele dia que pediram que a gente escrevesse uma carta à nossa comunidade, e eu escrevi: a CVX está mais viva do que nunca. E nós temos vivido isso em Minas. Tem ventos novos soprando por aqui, a comunidade toda se movimentando, um momento tão gostoso de viver aqui com a comunidade regional. E agora, nessa live, eu quero dizer de novo, a CVX está mais viva do que nunca. Nós estamos cada dia mais unidos e cheios de sonhos, de clamores, seja o que for que vier, nós vamos juntos e vamos com ele dar conta desse recado. Obrigada, Marília. Eu queria agradecer a todos vocês. Para mim é sempre uma gratidão enorme estar com vocês e estar unida nesse sentimento de pertença, de comunidade. E o Padre Miguel começou com uma palavra que tem ficado muito para mim nessa preparação, né, para o dia de Santo Inácio, que é a palavra desejo. Que possamos ser pessoas de desejo, né? Porque sem desejo a gente não vai, a gente não caminha. Mas que é muito importante, outra palavra também que tem ficado, que é a intimidade, intimidade com o Senhor. Inácio era aquele que tinha uma enorme intimidade com o Senhor e por isso tinha muitos desejos. E que a gente possa ser fiel a essa presença do Senhor na nossa vida com essa intimidade, porque a gente só vai crescer como comunidade, como CVX, na nossa vocação e na construção desse reino, se a gente tiver essa interioridade com o Senhor.
Então, que a gente possa ser fiel à oração diária, que a gente pode ser fiel à partilha, ao exame diário, ao nosso retiro, porque é isso que vai dar a gente essa base para que a gente possa continuar sendo essa comunidade. Então, eu agradeço a Deus pela vocação que há anos, mais de 40 anos, ele despertou em mim, que é a vocação cristã, mas também pela CBX, né? E também por esse momento que a CBX está vivendo. Eu acho que é um momento engraçado. A gente sempre fala desafios, né? Mas hoje foi colocada de uma forma diferente por vocês, né? Vocês usaram uma palavra diferente, que eu achei muito legal, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que estar sempre atento aos clamores do Espírito, né? O clamor vem do Espírito, da presença do Espírito. E é isso. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Ana. Mais alguém? Queria agradecer o trabalho de vocês. Espera aí que eu tô sem câmera. Tava fazendo as coisas aqui. É, eu gostei muito do compilado que vocês fizeram, me clareia bastante coisa aí da Nacional. E a palavra ficou bem forte para mim, foi clamores mesmo. Porque no dia a dia a gente usa muito as demandas, as demandas, as demandas. E os clamores são diferentes de demandas, né? Então me deixou bem reflexiva essa palavra. Obrigado! Obrigada, Tati. Eu já falei muito, mas vou falar assim mais um pouquinho, mais em termos de reação, né? Agradecer a CVX, né? Vocês falando agora, sempre reforço e tudo, mas uma graça que a participar da SEM nos permite é conhecer um pouco mais da CVX, conhecer um pouco mais as pessoas, em especial as pessoas que participam das coordenações. Então, eu quero agradecer a CVX na minha vida, em especial as pessoas, né? Eu sempre gosto de pensar a CVX com rosto, pessoas que têm história, pessoas que carregam desejos, como o Padre Miguel. E aí eu agradeço muito a presença de vocês na minha vida, é isso. Podemos encerrar? Gente, antes de passar a palavra para o Padre Miguel encerrar, né, uma oração, né, queria agradecer a paciência de vocês, a dedicação, a disponibilidade por estar aqui até quase 10 horas. A gente tinha previsto ser um pouco menos, mas acabamos atrasando além da conta. Então, agradecer demais a disponibilidade e a disposição de vocês por estar conosco até esse momento. Tá bom? Padre Miguel. Não sei se tem mais alguém da SEM que quer falar, mas é isso. Uhum. Eu acho que a palavra de fato é gratidão. E eu estava pensando, bom, Inácio era muito devoto de Nossa Senhora, né? A gente lembra logo depois da, da convalescência dele, no final ele vai no mosteiro, depõe as suas armas diante de Nossa Senhora, e ao longo da vida toda dele, e ele deixou como inspiração para nós, né, essa figura de Maria, né? Então, só ler rapidinho aqui um trechinho, né, do padre Manuel Ruiz Jurado, que escreve sobre a figura de Maria nos exercícios espirituais. Ele diz assim, é bem breve, tá, gente? Diz assim: duas são as maneiras fundamentais da presença de Maria durante os exercícios espirituais. A primeira é como intercessora, a quem nos dirigimos especialmente nos colóquios para conseguir a graça que desejamos de seu filho. A segunda é ser o nosso modelo, ela, né? E aparece alinhada com a história evangélica, como pessoa que nós temos que contemplar. Em geral, pode-se dizer que a Virgem, Nossa Senhora, tem uma presença que acompanha a pessoa que realiza os exercícios espirituais. Então, que Maria seja nossa companheira, né? Que nos acompanhe nesse sonho, né? De ouvir os clamores, de suscitar em nós nossos desejos, de harmonizar o desejo. Maria é essa pessoa que escuta o Espírito, né?
Então, que nós estejamos abertos, que nós cultivemos essa intimidade, como foi falado também pela Ana Cristina, né? Que nós possamos cultivar essa intimidade com o Senhor, que essa intimidade com o Senhor nos leva necessariamente a abrir o nosso coração, os nossos ouvidos aos clamores da realidade, que o Espírito vai suscitando em nós. Então, de fato, a palavra é gratidão, né? Então, assim, o que me vem assim, nesse momento, no final da live, é o Magnificat mesmo, de Nossa Senhora. Né? Ao escutar tanta coisa, vocês falaram assim, da compilação que fizeram, e foi em breve tempo, na verdade, a gente pensa que foi muito tempo, mas não foi pouco tempo para dizer tanta coisa maravilhosa que a gente está vivendo. Então é isso. O Senhor fez em nós maravilhas, né? A nossa alma engrandece o Senhor, né? O nosso espírito exulta em Deus. Então, o nosso, como corpo, né? A CVX, como comunidade nacional, agradece e a gente vai crescendo, né? Essa união. Muita coisa linda, como vocês falaram. Eu termino essa live consolado, né? E assim, peço a Nossa Senhora, como Santo Inácio pedia que a gente, aconselhava que a gente pedisse na meditação das duas bandeiras, né? Que Nossa Senhora nos coloque com seu filho sempre, né? Então, aquele mantrazinho, coloca-nos junto ao teu filho, te pedimos, ó Senhora, coloca-nos junto ao teu filho, te pedimos, ó Senhora, com teu filho, com teu filho, com teu filho junto ao Pai, com teu filho, com teu filho, com teu filho junto ao Pai. Que Nossa Senhora seja a nossa companhia, seja a nossa proteção, seja a nossa inspiração no serviço do reino, né? E na